Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como fazer o cadastro Wizard, aquele cadastro que contém mais de um formulário. Para esse exemplo vou cadastrar um professor, tá? em três páginas distintas, em três formulários. Tá? No primeiro formulário, primeiro eu vou entrar aqui com a rota de professores, tá? Pede CPF, vou colocar um CPF inválido, vou tentar cadastrar, diz que o CPF não é válido, vou corrigir, tirar este 1 ali, pronto, é um CPF válido, vou passar o nome vazio, validou, né? Próximo, com o nome completo, escolha a universidade, tentar enviar dessa forma, não passou, vou escolher a universidade, as duas já estão salvas no banco de dados, pedir o departamento, e ainda posso voltar, para editar o nome, posso voltar para editar o CPF também, e salvar, tá? Professor salvo com sucesso. Posso dar um OK, volto para a página inicial, vou tentar cadastrar novamente o mesmo CPF, escolho o mesmo professor, vou escolher a universidade, TSI, e aqui vou ativar para simular um erro de Wizard, né? Vamos supor que foi perdido um CPF, um nome salvo em formulários anteriores, e com isso eu vou validar novamente esse professor, né, o DTO completo, e vai gerar um erro, né? O nome não pode ser vazio. Então a simulação foi que o nome do professor dentro do DTO que foi avaliado, foi verificado, né, foi passado para nulo, gerando assim um exception. Tá? Beleza, vamos ver a implementação de como foi feito esse wizard. Primeiramente aqui no controller, né, a gente tem aqui a rota professores, aqui a anotação para usar o log, e aqui temos um session attributes, porque o DTO ele será guardado na sessão. Tá? Teremos um DTO único, professor DTO, vamos encontrá-lo. O professor DTO, que vai conter o CPF, o nome, o departamento e o ID da universidade. Aqui ele está já anotado com as anotações, né, de validação, CPF, not blank, tá? Not null, beleza? Esse aqui é um atributo flag, né, que vai indicar se esse switch está on ou está off, né, para a gente simular um erro, né, no wizard, tá? É uma coisa interessante que uma outra solução para esse problema seria separar, né, ou dividir esse professor DTO em outros 3 DTOs menores, cada um deste para um formulário, tá? Cada um para um formulário, as validações ocorreriam de uma forma separada, mas funcionaria também. Só que o Spring oferece os grupos de validação, tá? Então a gente coloca ali uma anotação, e aqui embaixo, geralmente dentro da entidade ali, da classe a ser validada, você define as interfaces, alguns nomes quaisquer, né, sem nenhum método, só para definir alguns marcadores. Aqui eu defini um marcador, né, um grupo validation para o CPF, outro para name e outro para departamento. Então, temos 3 grupos de validação. Então, aqui no CPF, eu atribuo meu grupo de validação, para o name um outro, e para o departamento universidade seria o Department Group Validation. Tá? Então temos essas 3 atribuições, e isso é suficiente para a gente usar apenas um DTO para validar todos os atributos. Então voltando aqui no Professor Controller, tá? Então lembrando que o Session Attributes, que o Wizard refere-se ao ID, né, da seção onde serão armazenados o atributo DTO. Temos
aqui os nossos inserções via injeção de dependência, né, os services, os mappers, e aqui um wizard session útil, né, que é um utilitário, né, para a gente recuperar o DTO que está salvo na sessão, tá? Então a gente passa ali a sessão e a classe, caso ele não exista, ele é criado via reflection, tá? Cadê aqui? Então é retornado sempre um DTO, tá? Um DTO referente aqui à classe generics, e o wizard é a chave aonde ele está armazenado, onde esse atributo DTO está armazenado na sessão. E um fato interessante que ele foi anotado com a @component, simplesmente para a gente poder injetar ele dentro da classe Professor Controller, tá? Uma outra injeção importante é o Smart Validator para a gente conseguir, via código, validar um DTO, né? Porque tem a validação via anotação, que a gente geralmente usa nos posts, né? O @validated, o @valid, e também tem a possibilidade de fazer a validação via código. Tá? Então, tem essas duas possibilidades, e as duas foram utilizadas na implementação do Wizard. Então, o Wizard inicia com um get. Tá? Então, tem apenas um método get e terão 3 métodos post, um para cada subformulário, para cada formulário. Tá? Então, aqui no Show Wizard, iniciando, uma rota para professores, tá? Eu usei o request param, tá? Ali eles pedem um query param passo, nessa situação ali acabei não passando, porque o default value é 1, então o passo 1 é o default, que é o long. Também não é obrigatório, required false, por isso que eu consegui acessar aqui apenas via professores, tá? HTTP Session, eu consigo fazer a injeção de dependência do HTTP Session lá do servlet, então eu só apenas coloco aqui como um parâmetro, e uso o model, porque não estou usando o model view, estou retornando string, então obrigatoriamente eu utilizo o model para eu passar os dados, principalmente de erros, né? Quando ocorre um erro de uma validação do formulário, eu incluo um DTO no model e faço o encaminhamento. Mas aqui foi utilizado, na verdade, aqui no get, para preenchimento do select com as universidades. Tá? Eu busco as universidades, incluo ali o nome delas e passo para o JCP, que vai preencher os selects. Tá? Continuando aqui, então se o step for diferente ou menor do que 1 e maior do que 4, eu ainda atribuo 1 como step padrão para não gerar nenhum erro, né, e continuar a implementação. Então sempre essa tela aqui do CPF será a padrão. Faço uso do Wizard Session útil para buscar ali na sessão, e ali nesse útil já tem setado a chave, né, e passo para o Professor DTO, né, para uso do Reflection, né, para instanciar essa classe caso ela não exista ainda na sessão. Então aqui certamente retornará um DTO, lembrando que lá na injeção de dependência foi passado o tipo Professor DTO para ele saber qual construtor invocar. Então, aqui já no get eu já passo o DTO para ele, né, já nesse caso aqui ele já vem vazio, tá? Serve apenas para instanciar um DTO, mas caso ele retornar, né, fazer o anterior, clicar no botão voltar, na verdade, né, e ele já vem preenchido. E aqui, se for o passo 3, ele preenche o select. Tá? Feito o get, nesse caso aqui, vamos supor que foi feito o get para este formulário. Tá? O formulário do passo 1, ele vai fazer o Wizard Step 1. E o Wizard Step 1 está aqui em Professors, dentro de View em Professors. Basicamente, esse é o formulário do CPF, não tem nada demais. Tá? Só tem o DTO CPF, caso ele esteja
aqui nesse nome e clique em voltar. Daí ele já aparece preenchido, né, com acesso ao DTO.cpf. Tá? E os forms serão enviados para professors, né, com essa rota aqui, ao invés de passar por query param, é uma rota fixa. Tá? Passo 1, passo 2, passo 3, e assim por diante. Tá? Então, caso eu clique nesse botão próximo, será enviado um post para o passo 1. Tá? Aqui é uma injeção de dependência da sessão, então a validação aqui do professor DTO, mas só para o grupo do CPF. Tá? Aqui no Binding Results são pegos os erros, é colocado um redirect attributes, né, para redirecionamento, porque estou usando post, então o model para injetar os atributos caso haja algum erro de validação. Então, se tiver algum erro de validação, é incluído o DTO e os erros para serem apresentados ali na tela para o usuário. Tá? E volta para a página corrente. Né? Então, ele recarrega a página corrente, mostrando ali os balões vermelhos ou verdes de sucesso de falha. Se tudo der certo, não vai entrar nesse if, vai buscar na seção o Session DTO e vai alimentar com o CPF. Então, o nosso professor DTO, que está lá na seção, ele já tem o CPF. Tá? Aqui não preciso incluir ele novamente, porque é um objeto é referência em memória, então basta eu alterar aqui o valor, ele será alterado automaticamente lá na seção. Tá? E vou fazer um redirect, então veja que o retorno aqui é string, vou fazer um redirect para o passo 2. Redirect tem a ver com get. Então volto aqui, então agora não vai ser mais o default, será o passo 2. O passo 2, ali na rota, a gente consegue verificar isso aí. Então, o passo 2 satisfez o if, foi buscado o DTO, foi incluído o DTO novamente ali, caso clicar no botão voltar. Não é passo 3, vai para o Wizard Step 2, que é exatamente esse cadastro de professor. Tá? É este formulário. Se eu clicar em próximo, já apresentou mensagem de erro. Se eu clicar em próximo, tá? Ele vai enviar para o passo hífen 2. Tá? Ele vai verificar que via o validation de name, tá? Então, esse agrupamento de validação dos nomes, então vai verificar o professor DTO, vai ter o binding results, vai ter o model. Se tiver algum erro, ele faz um encaminhamento para a mesma página mostrando o balão vermelho. Tá? Se houver sucesso na validação, ele busca o DTO, insere o nome. Então, assim, no Session DTO vai ter já o CPF, também vai ter o nome. Então, ele encaminha para o passo 3. O passo 3 aí, no GET, né, ele vai basicamente incluir as universidades aqui no Select. Então, vai preencher o Select e vai mandar para esta, vai preencher o DTO e vai mandar para esta página que então vai preencher o Select. Se eu clicar então em salvar, o passo 3 do post será invocado, né, que vai verificar apenas as anotações aqui de validação do Department Group Validation, que refere-se ao departamento Universidade ID. Tá? Se tudo isso, deixa eu ver o que tem mais aqui, tem Professor DTO, Binding Result para pegar os erros de validação, o model, redirect porque é um post, e tem o Session Status. Esse aqui foi injetado simplesmente para a gente limpar o valor que está setado nesta chave aqui, que é o Wizard. Então, basicamente, se eu invocar status set complete, então notando ali que ali a variável é status, né? O parâmetro é status. Se eu fizer status.setComplete, ele vai limpar o DTO da sessão. Então, basicamente, ele faz isso.
Então tem todas as injeções de dependência ali. Aqui vai verificar se a universidade não é nula, porque às vezes ele não seleciona aqui uma universidade, então portanto ele vai nulo, e se for nulo, não tem como fazer busca no banco de dados pela universidade para ver se ela existe ou não, né? Às vezes aqui só tem duas, o ID 1 e 2, se eu passar o ID 4, o ID 5, passa nulo, né? Então ela não existe, não tem como continuar o cadastro. Tem que inserir esse erro aqui, a universidade não foi encontrada, tá? Errors reject value, daí prossegue a execução, que esse reject value vai incluir um erro na lista de errors, lá no binding result, e, portanto, irá entrar neste if, que vai fazer o encaminhamento para a mesma página mostrando os tais erros. Se tudo ocorrer bem, não houver erro nenhum, ele vai pegar o DTO, que já tem o CPF e o name, e vai incluir o departamento e a universidade, tá? Aqui ele é usado apenas para simular um erro, né? Simular um erro em formulários anteriores, tá? Isso aqui não, em produção não é utilizado. Isso aqui foi feito basicamente para vocês verem o funcionamento da validação via código, né? Tem a validação via anotação, que é mais automática ali, né? E tem a validação via código, onde ele foi injetado via, tem que ser o Smart Validator, tá? Tem que ser via essa classe, que ela permite você passar a classe que será validada, ou a classe que vai capturar os erros, e também um vetor dos grupos de validação. Aqui já passo 3, porque estou na fase final de validação do professor DTO, então caso tenha perdido algum dado, né, algum CPF, algum name, aqui é a oportunidade de validar todo o professor DTO com todas as anotações de validação, para ver se tem sucesso ou tem algum erro. Se tiver algum erro, né, ele vai para a página, nesse caso é um pouco diferente, ele não volta para essa página corrente, porque às vezes o erro é de CPF, é de name, então não faz sentido ele voltar, ele mostrar os erros nessa página. Então ele vai para a página final, né, a página de resumo, a página de apresentação do resultado final, né? E lá vai dizer que não foi possível realizar o cadastro, que houve um erro, e para o usuário, então, repetir todo o processo. Mas se, né, esse professor DTO passar pela validação, aqui a gente prossegue com a inserção desse professor no banco de dados, tá? E aqui a gente guarda na seção também, né, na memória flash, no escopo de flash, o MSG, porque ele vai fazer um get para o passo 4, deixa eu persistir com sucesso aqui, e essa mensagem professor salvo com sucesso será realizada lá, então, no método get. O get vai invocar o último JCP, que é o Wizard Step 4, que basicamente vai mostrar a mensagem de sucesso ou a mensagem de erro, tá? Então, só faltou simular aqui uma mensagem de erro. Deixa eu fazer um OK. Professor. Próximo. Nome. TSI. Simular um erro. Salvar. Beleza, o nome não pode ser vazio. Então, isto foi feito aqui. Foi setado o nome para nulo. Então, é isso, pessoal. Bem tranquilo aqui o processo. Então, aqui foram definidas 4 páginas, 4 formulários, 3 formulários, na verdade, e uma página de finalização. Foi usado apenas o Professor Controller e ali o Wizard Session útil, né, para recuperar o objeto da sessão. Então, foi usado apenas o método get, né, que de acordo ali com o step, ele vai calculando qual página será apresentada, tá? Aqui foi criado o DTO, e depois nos posts foram usados aqui os group validations para validar cada DTO,
persistidos no Session, e no final foi usado a validação via código para validar todos os grupos uma vez só, né? Se houver sucesso, então persiste a entidade no banco de dados. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.